Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e hoje a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre o continente africano. Então, na aula passada, a gente falou de maneira bem genérica de algumas características físicas, relevo, solo, clima, vegetação, e hoje a gente vai retomar esses assuntos sobre o continente africano. Então, peguem a apostila e o caderno e vem comigo. Bom, pessoal, eu comentei com vocês que a presença de desertos é bastante comum na África. E lá a gente tem desertos formados de diversas formas. E vocês já estudaram no primeiro bimestre como que se formam alguns desertos. Então tem o deserto de orogênese, que é quando o relevo barra a umidade do ar. A gente tem desertos de circulação da atmosfera, que a umidade não chega por conta dessa circulação do ar, das massas de ar. A gente tem desertos formados por correntes marítimas, que são correntes frias, que não permitem a evaporação da água do oceano, então o ar que vai chegar bastante seco. Quase todos esses a gente consegue encontrar na África. Então vamos ver alguns deles. Né? Primeiro, o deserto mais famoso do mundo, o deserto do Saara, e ele é o maior deserto quente da Terra. Lembrando, pessoal, a definição de deserto é a ausência de água em estado líquido. E nós temos outros dois grandes desertos, que é a Antártida e o Ártico. Porém, são desertos frios, não é? Então, o deserto quente, o deserto do Saara, ele é o maior do mundo. E ele é encontrado aonde? Ali no norte da Europa. E ele pega cerca de 11 países. Então, Egito, Sudão, aí inclusive está Sudão, mas tem Sudão e Sudão do Sul hoje. Chad, Níger, Argélia, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, enfim. É um deserto bem extenso. E ele, pessoal, é caracterizado por ser um deserto de dunas. Então, nem todos os desertos são iguais. A gente costuma pensar em deserto, primeira coisa que vem é aquelas dunas de areia. Nem todos os desertos têm dunas. Aí depois a gente pensa na vegetação, esses cactos. Cacto é uma vegetação da América, então não vai ter no deserto do Saara. Mas aqui a gente consegue encontrar tanto essas dunas quanto a presença de oásis. O que são oásis? São áreas de vegetação no meio do deserto. Então forma-se ali um bolsão de água, onde ali do lado, próximo, consegue crescer uma outra palmeira, uma outra gramínea. Tá? E é normalmente nesses lugares de oásis que se tem algumas cidades no interior do Saara, beleza? Outro deserto também de dunas é o deserto da Namíbia. Ele é bem ao sul, então também chamado de deserto austral da Namíbia, e ele fica aqui no Atlântico Sul, próximo da Angola, do país da Namíbia, África do Sul. E ele é um deserto de corrente marítima, tá? Ele é considerado o deserto mais antigo do mundo em termos geológicos. Então ele começou a ser formado ali há 55 milhões de anos atrás. Se a gente levar em consideração a idade da Terra, que é 4,5 bilhões de anos, ele é um deserto ainda que bem recente. Tá? E ele é esse deserto de dunas de areia, inclusive as maiores dunas do mundo nós encontramos aqui no deserto da Namíbia. Apenas uma coisa que eu esqueci de comentar no slide anterior, pessoal. A África a gente pode dividir ela entre ao norte da África e a África subsaariana. Então nós temos aqui o Saara, a parte debaixo do Saara nós chamamos ela de África subsaariana. Inclusive é até uma definição cultural. Essa área mais próxima do Saara, ela é muito mais islâmica, muito mais muçulmana, enquanto a África subsaariana, essa parte mais ao sul, ela é mais católica, ela sofreu mais as influências da colonização portuguesa, colonização britânica, holandesa, beleza? Bom, voltando aqui então. Na Namíbia, então, eu separei uma foto do deserto da Namíbia para vocês verem. Lembrando, ele é um deserto costeiro, pessoal. Então, chega ali o mar, não é uma faixa de areia igual é a praia ali, 100 metros de faixa de areia. Não, quilômetros e quilômetros de areia, dunas, do jeito que vocês estão vendo aqui. Não existe nenhum pedregulho, nenhum cascalho. São dunas, dunas e mais dunas. Beleza? Temos também o deserto do Kalahari, e esse vocês já estudaram comigo quando eu falei da formação de desertos. Não é? O deserto do Kalahari está localizado ali próximo do deserto da Namíbia,
ele também, mas está mais no interior do continente, né? Ele é encontrado no sul da África, abrange Angola, Namíbia, Botsuana, África do Sul. E ele, diferente dos outros desertos, ele possui um solo mais pedregoso, então não tem tantas dunas. Eu separei uma fotografia para vocês também. Então observem, pessoal, a gente consegue ver que é bastante árido, mas você vê uma vegetação, ainda que bem ralinha, uma ou outra árvore. É uma vegetação já em transição para o cerrado. Para o cerrado não, né? O cerrado da África, na verdade, é a savana. E nessas áreas aqui, em alguns pontos, inclusive, chove, tá? É muito difícil ter alguma precipitação, por exemplo, no deserto do Saara, mas tem de vez em quando, inclusive, alguns anos atrás, nevou no deserto. Então, vocês sabem, a amplitude térmica no deserto ela é muito grande. Então, durante o dia faz muito calor, durante a noite faz muito frio. Inclusive, chegou a nevar no deserto do Saara. Beleza? Bom, falando um pouco do clima agora. A África ela possui um clima bastante complexo, tá? Então você tem áreas de frio de montanha porque é muito alto, vários desertos, desertos diferentes, áreas tropicais, áreas mais temperadas. Então vamos iniciar ali pelo norte da África, ali no Marrocos, na Tunísia, no Líbano. Então essa área em amarelinho aí. Nessa área, a gente tem um clima mediterrâneo, um clima temperado, bem parecido com o clima, por exemplo, de Portugal, Espanha e Itália. Já descendo aqui um pouquinho, nós temos grandes desertos, semiáridos e grandes desertos. Então, essa área em mais clara é o deserto do Saara. Essas áreas, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, que esse amarelo um pouco mais escuro, são áreas de semiárido, tanto que essa área ao sul é o que nós chamamos de Sarel. É toda essa área de transição entre o deserto do Saara e essa área tropical em laranja, que são as áreas da savana. E também temos lá no sul o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. Beleza? Toda essa área em laranja aí, que abrange todo esse meio, esse coração da África, é o clima tropical. Esse clima tropical, pessoal, é bem parecido com o nosso clima tropical aqui do Cerrado brasileiro. O verão é bastante chuvoso e quente, o inverno ele é um pouco mais seco. Tá? E a vegetação também bem característica. O que muda, o que vocês sabem, é a fauna. Lá na África a gente tem a presença de grandes mamíferos, coisas que nós, mamíferos e carnívoros, né? Coisa que no Brasil a gente não tem. E por fim, essa área em marrom mais escuro são áreas de floresta equatorial, pessoal, floresta do Congo. Essa floresta em termos climatobotânicos, muito parecidas com a floresta amazônica, que inclusive ela está na mesma latitude praticamente. Então é uma área de vegetação muito densa, muito úmida, muito quente e com a formação de rios muito importantes, como o Rio Congo, que eu falei um pouco na aula passada, e que hoje a gente vai falar um pouco da hidrografia também. Então, falando aqui de hidrografia, eu falei da área dos Grandes Lagos, o Planalto dos Grandes Lagos, que a gente vai encontrar aonde? Ali no leste, próximo da Tanzânia, próximo do Oceano Índico. Esses lagos, pessoal, são lagos formados por influência tectônica. O que isso quer dizer? Lembra que na aula passada eu falei que parte da África está se separando? Porque as placas estão fazendo um movimento divergente, estão se separando? O que acontece? Essas placas vão se separando, ela vai sendo preenchida do quê? Água, e vão formando lagos. Então, por enquanto ali, estão formando lagos. Perceba que você vê o caminho que esses lagos fazem. Então, daqui a alguns milhares de anos, toda essa placa, toda essa área, ela vai se desprender da África e vai formar aquele continente, não necessariamente um continente, né, mas aquela enorme ilha que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? E nessas áreas dos grandes lagos da África, são muito importantes porque são nascentes de importantes rios, como o Rio Nilo. É uma área que tem o clima tropical. Então, o Rio Nilo, por exemplo, ele vai cortar o deserto do Saara. Mas por que ele não vai secar? Porque ele é abastecido por um rio de origem tropical. Um rio que tem um período de chuva muito forte e que vai manter esse rio cheio
pelo menos fluindo, né, que a gente chamamos de rio perene, até chegar no seu delta lá no mar Mediterrâneo. Tá? E o principal lago desses é o Lago Vitória. Por que Vitória? Vitória da Rainha Vitória da Inglaterra. A gente vai falar um pouco de colonização nas próximas aulas, e a África foi um país extremamente que sofreu muito com os processos de colonização, por exemplo, de Portugal com Moçambique e Angola, com os ingleses na África do Sul, na Tanzânia, com os holandeses também na África do Sul, com os belgas no Congo. Então eles chegavam e simplesmente batizavam esses lagos, montanhas, acidentes geográficos com referências às suas origens lá da Europa. Por isso, Lago Vitória, beleza? E é no Lago Vitória que tem origem o Rio Nilo, principal rio africano. Uma coisa aqui, o Rio Nilo, pessoal, ele é o maior rio em extensão. Porém, aqui, e coloca muitas aspas, isso tem muitos debates. Por quê? Qual que é a origem do Rio Nilo? O Lago Vitória. Mas deve ter algum rio que abastece o Lago Vitória. Então, a origem do Nilo é um pouco mais para baixo, mais ao sul. Então, a gente não sabe direito onde que surge o Nilo. Há muitos estudos, há muito debate. E o concorrente dele qual que é? O Rio Amazonas aqui no Brasil. Do mesmo modo que eles estão estudando ainda a origem, a nascente do Rio Nilo, estão procurando a nascente do Rio Amazonas lá no Peru. Então, de vez em quando sai uma nota assim, olha, Rio Amazonas é o rio mais longo do mundo. Aí depois, não, Rio Nilo é o rio mais longo do mundo. Então a diferença entre eles é extremamente pequena. Infelizmente eu posso falar, olha, é o maior rio do mundo, e semana que vem alguém fala que a nascente do rio Amazonas é mais ao norte e ele ficou maior. Mas daí depois podem, uma nova pesquisa, falar que o Rio Nilo é maior. De toda forma, em termos de volume de água, o rio Amazonas é o maior do mundo, não existe outro rio para ter comparação. Agora, em extensão, está essa briga entre Nilo e Amazonas. Talvez um dia a gente chegue até o final dela. Tá? A origem dele, como eu falei, fica na Tanzânia, lá no Lago Vitória, e ele é muito importante para o surgimento da civilização egípcia. Vocês estudaram isso lá em história. A sociedade egípcia, ela funcionava de acordo com os períodos de seca e de cheia do Nilo. Então lembrem, o Lago Vitória fica onde? Numa área tropical, uma área que tem um período com bastante chuva e outro período mais seco. Então, o regime do Nilo funcionava desse jeito. Quando chovia lá na cabeceira, lá na nascente do rio Nilo, lá no Lago Vitória, o volume do rio ele aumentava. Quando havia o período de seca, o rio abaixava, toda a área em volta do rio, essa área de várzea, ela ficava cheia de humus, que é uma matéria orgânica que tornava o solo mais fértil, que era utilizado que os egípcios utilizavam para cultivar os seus grãos. Aí fazia todo esse período, plantava, colhia, vinha novo período de cheia, um período de baixa do rio e novamente iniciava esse ciclo de produção. Então, toda a sociedade egípcia funcionava de acordo com os períodos de cheia e de seca do Nilo. Hoje, pessoal, existem muito debate em torno do rio Nilo com o uso da sua água. Por quê? Bom, ele é um rio extremamente extenso, ele passa por quase vários países ali do leste africano, ele passa por alguns lugares extremamente secos, é igual ao nosso Rio São Francisco, ele consegue passar em lugares secos e não perder o seu volume de água, continuar transportando. E tem-se a ideia de usar o potencial do Nilo para fazer algumas barragens, para gerar energia elétrica, enfim. Só que você barrar o rio, fazer uma barragem numa parte do rio, significa que mais para frente vão receber menos água. Então a ideia é, se eu fizer uma barragem aqui, o meu vizinho ali em cima pode não ter água o suficiente. E hoje existem vários projetos para fazer barragens no Rio Nilo, só que sempre gera esse debate. Como que a gente vai fazer para não faltar água para o nosso vizinho ali de cima? Porque se na época dos egípcios toda a sociedade egípcia funcionava por conta do Rio Nilo, hoje você tem uma série de países pela qual o Rio Nilo passa e que funciona
por conta do Rio Nilo. Então, você fazer uma barragem pode ser muito problemático porque pode impedir que o seu vizinho tenha acesso à água, beleza? E por fim, eu separei duas imagens aqui do Rio Nilo. Uma imagem de satélite noturna. Observem aí, você consegue ver as luzes acesas. Toda essa área de luz acesa é o caminho que o Rio Nilo faz. E percebam que em volta é o quê? Tudo deserto. E a outra imagem, uma imagem de dia. Observem também, em torno do Rio Nilo, verdinho, em volta, deserto. E por fim, esse delta, ele se espalha, tá? A gente tem duas formas de deságue do rio. Forma de estuário, que é aquele canal reto que chega no mar, e esse delta que ele vai se espalhando. Então observem o delta do Rio Nilo, ele forma esse triângulo todo verde em volta. Isso, pessoal, é o que permitiu o surgimento da civilização egípcia. Caso contrário, seria um deserto quase inabitável. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.